Oi, pessoal. Aqui é o professor Marlon Ferreira Force. Sou professor de cálculo e vamos hoje com uma aulinha de integral definida para cálculo de área. Vem comigo. Integral definida, professor Marlon Ferreira Force. Os objetivos da aula de hoje: identificar uma integral definida, aplicar suas propriedades para a solução, resolver as integrais com a ajuda da tabela. Primeiramente, a integral definida matematicamente, ela é vista dessa maneira. Eu tenho uma integral é definida porque ela vai de A até B, né, valor mínimo e valor máximo. Ou seja, eu defino uma área aqui. Essa função aqui ela me dá o corte da determinada região, a curvatura da região, né? Eu estou integrando. E o dx aqui é a minha variação. Então, é um conceito clássico, né, de integral, sendo que é definida por causa do A e o B aqui. Como a gente está falando de área, eu posso ter duas funções, ó. Como eu posso observar aqui, uma função quadrática, uma outra função quadrática, uma com A positivo e outra com A negativo, e achar essa área aqui entre elas, ó. Ou seja, esse corte que é feito aqui da subtração das duas funções. Então, na aula de hoje, a gente vai chegar nessa etapa aqui, que vai ser uma aplicação. Para tanto, vamos trabalhar alguns conceitos básicos. Então, integral definida é um conceito fundamental da matemática, especificamente do cálculo, que permite calcular áreas sobre curvas e volumes de sólidos. As propriedades da integral definida. Supõe-se, a partir da definição anterior, que A, B é um intervalo finito fechado, onde A e B são os limitadores, né, quando eu vou iniciar e terminar um movimento, ou seja, é o limite superior e o limite inferior. Assim, eu consigo calcular a área ou adaptando a formulação do volume de uma determinada região ou sólido. Então, vem aqui. Temos sempre um porém, né, que é conveniente a gente sempre explicar um a mais. Na definição, ele coloca o seguinte: se A estiver no domínio de F, define-se integral de A até A, fx dx igual a zero. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Ele está simplesmente colocando que se eu fizer uma integral, né, se eu fizer uma integral qualquer, vamos botar aqui dx. A integral dx, se a gente olhar na tabela, é a letra x aqui. Só que agora eu tenho a variação, ele botou que é de A até A, ou seja, eu vou ter a variação aqui de A até A, não sair do ponto, né? Permanecer no mesmo local. Matematicamente, se eu colocar ali o superior menos o inferior, vai dar zero. Fisicamente, a gente não teve deslocamento. Ele falou que eu estava em A e A, e na letra A eu permaneci, ou seja, no ponto eu permaneci. Como a gente está fazendo a integral, tem que ter esse deslocamento, a variação em x tem que existir, se ela não existe, é zero. No de baixo aqui, ele fala que eu tenho um intervalo AB, que é o limite inferior e superior, e ele fala que se ele inverter, né, a ordem do intervalo aqui, vai ter que botar um negativo na frente para que os valores sejam iguais. Matematicamente, se eu fizer a integral julgando dessa maneira aqui, só mudando as variações, eu teria x do primeiro aqui que vai de A a B, e teria aqui o x, né, do segundo que vai de B até A. Aqui, como A é o maior, como A aqui, no caso, né, é o termo aqui de menor valor, né? B aqui é o maior, então nós temos B menos o A, automaticamente, superior menos inferior, eu teria uma letra C, né, uma constante aqui positiva. Nesse caso aqui, como eu inverti, eu sei que B é o maior valor, então eu teria A menos B, automaticamente o meu resultado seria negativo, né? Se eu pegar o menor menos o maior, ou seja, 5 menos o 2, eu teria o positivo. Mas se eu pegar um 5 menos o 10, eu teria o valor negativo.
É a ideia dessa inversão que ele fez aqui. Então, como esse aqui é negativo, para poder valer a igualdade, eu tenho que botar um sinal negativo aqui, ou seja, é o que ele coloca aqui. Ó. Ele bota o negativo nessa integral aqui, falando que se você inverter, vai ter que botar o negativo. Veja porque não existe área nem volume negativo, né? Então, sempre que eu encontrar um sinal negativo no cálculo da área e do volume, estando os cálculos matemáticos ali corretos, ou eu inverti isso aqui, ou se for uma subtração de funções, eu invertir a ordem das funções. Vamos lá. Bom, pensando um pouco sobre a aplicação. A integral, né, pode ser vista dessas maneiras aqui. Primeiro, para a área, eu tenho um sólido, né? Tenho um sólido. Se eu pegar uma superfície dele, eu fico aqui com uma figura plana. A área de figura plana é bem tranquila, é base vezes altura. Também posso calcular esta área aqui com a integral. Entretanto, a integral é mais utilizada para cálculo desse tipo aqui, ó, superfícies curvas, né? Eu tenho que ter uma função que descreva a superfície e os limitadores. Então, essas duas áreas aqui eu consigo calcular como integral, conhecendo a função. Aqui eu tenho uma função variável e aqui é uma constante, ou seja, vai ser um número que eu vou botar. Mas eu vou chegar nos valores definidos aqui das respectivas áreas. E posso também trabalhar com a ideia de volume, mexendo um pouquinho nessa fórmula, né? Ficando dessa maneira aqui, ó, como tem esse giro aqui, ó, circunferência, eu consigo trabalhar. Aqui já fica um pouquinho difícil o acesso, né? Vou ter que ter um trabalho algébrico bem maior, uma, um desgaste ali, pegando uma função subtraindo. Então, não é muito usual se calcular com esse tipo de integral aqui. Mas tem integrais, né, que seriam mais adequadas, seja integral duplo e triplo, que é um cálculo um pouquinho avançado. Mas a integral unitária, né, que é essa integralzinha aqui, definida, a gente consegue calcular essa função e se gerar essa função, ó, que vai me dar essa superfície. Manipulando um pouquinho a formulação, vou encontrar o volume. Vamos por um exemplo, para ficar mais tranquilo. Como eu falei anteriormente ali, o cálculo da área do retângulo é bem tranquilo, né? Eu pego aqui, ó, vejo quanto tem daqui até aqui, quanto tem daqui até aqui, pego base vezes altura, chego no resultado. Então, 2 vezes 3, 6. Achei a área. Mas eu posso trabalhar também com a ideia de integral e chegar nesta determinada área aqui. Por exemplo, aqui é 1 e aqui é 4. Então, eu sei que a variação do x é de 1 a 4. Foi colocado aqui. A função em si é uma constante, ó, o corte aqui é no 2. Então, y é igual a 2, fx é igual a 2. Foi colocado aqui e o dx. Se eu fizer a integral, eu tenho a integral de... O 2 pode sair, né? Dx. Olhando na tabelinha, vai ser 2x. E a variação do x aqui é dada, é de 1 a 4. Né? Então, bota aqui o x variando de 1 a 4. Substituo o superior menos o inferior. Teria 2 vezes 4 menos 1. Automaticamente teria o 2 vezes 3, que seria o 6, que é a minha resposta. Se quiser olhar isso visualmente aqui, ó, se eu cortar essa figura aqui, cortá-la aqui, ó, em figuras iguais, né? E eu contar aqui, eu tenho 6 quadradinhos, provando que a minha área aqui são 6 unidades de área. Beleza. Vamos que vamos. Vamos ver um outro exemplo. Esse outro exemplo aqui eu tenho um trapézio. O trapézio a gente pode utilizar a fórmula dele normal para poder calcular, né, que seria a base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. É o que ele colocou ali. Então chegou ao resultado de 20. Mas eu posso também trabalhar com a ideia de integral. Eu tenho a integral de a a b da função e dá o corte e a variação em x. Se eu observar aqui, ó, essa inclinação aqui é a minha função, y é igual a x mais 5. Né? Por isso que corta aqui bem no 5. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, y é igual a x mais 5. Se eu limitar
colocar ela desse pedaço até esse, ou seja, seria do menos 2 até o 2, eu encontro essa área aqui que está em azul. Vamos ver. Ó, a integral, ó, tem aqui ó, x mais 5 dx. Aqui, pela propriedade, a gente faz a integral do primeiro mais a integral do segundo. A integral de x dx é aquela ideia de polinômio, x ao quadrado sobre 2, né? E aumenta um no expoente, repito aqui embaixo. A integral de uma constante é a constante mais a variação, né? Do lado aqui, ó. Beleza? E eu só tenho que lembrar que esse lindo carinha aqui, ele está na variação de menos 2 até 2. Aí eu vou colocar aqui, ó, de menos 2 até 2. Vou substituir o 2 aqui no x, menos a substituição do menos 2 aqui no x. Então, eu vou ter, no primeiro bloco, né, eu vou ter 2 ao quadrado, né, é sobre 2, né? Mais 5 vezes 2 superior, menos o inferior. Seria aqui, ó, menos 2 ao quadrado sobre 2, mais 5 vezes menos 2. Tranquilo. Faço o cálculo agora. Esse vai saco com esse aqui, sobrou 2 e 10, 12. Primeiro bloco, obtive 12, menos. Segundo bloco, aqui daria 4, daria 2, né? E aqui daria menos 10, com 2, com menos 10, daria menos 8. Então, no segundo bloco aqui, eu tenho menos 8. Negativo com negativo positivo, teria o 12, mais o 8, obtendo assim 20 unidades de área, que é o que está aqui. Assim, a gente consegue observar que a integral ela é um facilitador para fazer esses cálculos. Tá? Ainda mais quando a gente não lembra da formulação. Claro, quando a gente tem figuras desse tipo, que nós lembramos as fórmulas diretas, tendo as medidas, é só fazer o cálculo tranquilamente. Mas vamos supor, se aqui eu não tivesse, né, as medidas, né? Ele só me informasse a função e a variação aqui, automaticamente, para poder não precisar fazer a figura, eu jogaria na integral e acharia direto. Vamos ver uma coisinha agora mais aplicado. A gente viu coisas diretas, só uma função, integrar aquela função ali para achar a área. Mas não é só isso que a gente pode trabalhar. A gente pode ter a integral, onde eu tenho a variação de AB, porque ela é definida, e o fx aqui ele se divide em duas funções. A minha função, que vai me dar o corte, e a função que vai dar o contorno. Que é esse caso aqui. Ó. Aplicação no cálculo da área. Considere que uma varia em um determinado navio, ao ser modelada no computador, é descrito pelas funções. Como podemos calcular a sua área de avaria com a integral definida? Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Eu tenho aqui essa figura. Vamos supor que essa seja a minha varia, né? E o computador modelou isso aqui, viu que o corte se aproximava muito dessas funções aqui, ó. Então ele fez isso. Ele viu que eu tinha a primeira função e a segunda função. E esse corte aqui é simplesmente a varia. Primeira coisa a se observar é que ele já me dá aqui nesse corte aqui o limite, né? Inferior e superior, que vai de 0 a 1. Ou seja, eu já tenho as duas funções e já tenho o limite. Então é só fazer a integral normalmente. Se eu fosse trabalhar com área de figuras planas, olha aqui, ó, eu teria que colocar vários quadradinhos aqui, ó, que não se completariam para poder achar as suas áreas e somar todas as áreas. Então eu teria uma aproximação aqui muito ruim dessa área aqui. Já quando eu trabalho com a integral, ela trabalha com infinitas, né, figuras aqui na superfície e a aproximação dela é bem melhor. Então, se eu tenho o corte da função e o limitador, eu aplico a ideia de integral. Claro, eu vou ter a primeira função menos a segunda. Quando eu estou aqui com a visualização gráfica, eu sei que essa função está em cima e assim embaixo. Então, primeiro vem essa menos essa aqui. Quando eu não tenho, é só igualar uma função a outra. Por exemplo,
Vamos provar por que está dessa maneira aqui. Então, primeiramente, vamos supor, né? Ah, eu não consigo ter essa visualização, eu não tenho ideia de como se comporta a minha função. Mas eu sei que na questão ele me informou que a área está entre as funções. Então, o que eu preciso é encontrar os pontos de encontro. Esse ponto e esse ponto aqui. Então, se são pontos de encontro, se eu pegar a minha função, né? Vamos botar ali, ó. Se eu pegar a primeira função igual a outra, eu encontro esses valores. Uma função igual a outra, joga-se para lá, eu vou ter 2x. Aqui era positivo, fica negativo, então eu vou ter menos 2x ao quadrado. Igual a zero. Aqui a equação do segundo incompleta, não tenho três termos, só tenho dois. Boto x em evidência. Aí eu vou ter ó, 2 menos 2x igual a zero. Quando eu tenho a multiplicação de equações da reta, para poder obter resultado zero, ou a primeira tem que ser igual a zero, para ter zero vezes a função e zerar, ou a segunda é igual a zero, para ter a função vezes zero e zerar também. Então eu tenho esta linda equação aqui. Aqui o x só pode ser 1 para dar zero, né? Aqui, desta maneira, eu já encontrei ó, o valor de x, ó, 0, 1, que é esse aqui e esse aqui, tá vendo? Onde está o meu corte. E para saber qual que vem primeiro e depois, se eu não sei o desenho gráfico aqui, é só atribuir valores. Se eu sei que o intervalo está de 0 até 1, eu pego um valor aqui dentro. Vamos botar meio e substituir nas funções. Então, se eu pego aqui, ó, na primeira função, 2 vezes meio menos meio ao quadrado. Na segunda função, que é o x ao quadrado, vai ser só o meio ao quadrado. Beleza, aqui eu tenho 1/4. E aqui eu vou ter, corta esse com esse, vai para o saco, então 1 menos 1/4. 1 menos 1/4. Se eu fizer o MMC aqui maceteado, dá 4 menos 1, 3, então 3/4. Automaticamente, esse cara aqui é o maior e esse aqui é o menor. Se esse aqui for o maior resultado, quer dizer que a função está acima, e esse aqui a função está abaixo. Ou seja, 2x menos x ao quadrado vem primeiro, menos a função menor, de valor menor, que é o x ao quadrado. Está aí, está montado. Agora, vislumbrado isso aqui, é só a gente partir para o cálculo desse cara aqui, para poder saber qual seria a minha área. Então, vamos lá. Vamos continuar para o cálculo. Aqui, como podemos observar, a gente tem integral, tem as subtrações aqui. Né? Posso juntar aqui para ficar mais fácil. Ou seja, essa integral aqui eu posso fazer integral, né, de 2x. Esse com esse aqui é o menos 2x ao quadrado. De 0 a 1 a variação, tá? Não pode esquecer. Lembrando que é a integral de ambos os termos, na variação x. E agora eu abro, ó, faço a integral desse e a integral desse. Então, isso aqui seria a integral, tiro 2, né, que é constante, x dx, de 0 a 1, menos, tiro 2 aqui, que é constante também, integral de 0 a 1, x ao quadrado dx. Resolvendo esse carinha aqui, nós obtemos aqui, ó, vamos lá, x dx, aquela ideia de polinômio, aumento o grau e repito embaixo. Aqui, ó, variação de 0 a 1, menos, repito 2 aqui, a ideia de polinômio, aumenta o grau, variação do expoente que eu teve aumento, repito embaixo, e eu sei que a variação é de 0 a 1 também. Agora eu faço cálculo, né? Corto esse com esse. Aqui, ó, seria 1. Vamos botar aqui, no primeiro, seria 1 ao quadrado, menos 0 ao quadrado, menos. Alterei aqui, ó, 2/3, né? Vamos botar aqui, ó, 2 vezes 1 ao cubo, sobre 3, menos
O 2, deixa eu botar o 2 aqui, que ficou meio Beyblade aqui. Aqui, ó, 2 vezes o zero ao cubo sobre 3. Agora eu faço cálculo. Aqui dá 1, menos. Esse aqui vai para o saco, dá zero. Aqui dá 2 terços. Beleza. Faço aquele MMC maceteado, ó. 3 menos 2, 1. MMC é 3 unidades de área. E assim, finalizei o meu cálculo, chegando nesse lindo resultado aí. Então, pontos de destaque da aulinha: identificar as integrais definidas, resolver as integrais definidas com a ajuda da tabela e a aplicação, né, de integral definida para cálculo da área. Foi aquele último exercício. Referências bibliográficas: Sturt, Anton, Leighton, Fleming. Esse daqui é só para conhecimento mesmo, os ideais, né? Os principais para quem está iniciando o estudo. É o Leighton e o Sturt. Leighton de depois, quando estiver um pouquinho mais avançado, pega o Sturt. Daí já dá para seguir tranquilamente. Obrigado por assistir a aula. Espero que tenha sido proveitosa e aguardo vocês futuramente aí com mais estudos e mais dúvidas, claro. Espero que vocês tenham só iniciado seus estudos. Não desistam. Boa sorte. Tamo junto.